Moacir, é uma coisa que do Carnaval dos Animais, quer dizer, que está também profundamente influenciado por essas tendências, né, da época, né, passando por aqui, eu estou vendo aqui, né, O Anão no Televisor, foi o primeiro livro que eu li seu, né, eu comecei pelo Anão, não comecei pelo Carnaval, né. Quais as transformações que você percebe, assim, quer dizer, eu percebo você numa direção mais realista, por exemplo, um trabalho mais direto, né, com a realidade. Como é que você... Eu acho que tu citasse um exemplo, assim, para mim é muito interessante. O Carnaval dos Animais foi um livro publicado em 1968, né? Ou seja, o ano do ato institucional número 2, né? O ano, assim, em que a situação do Brasil se agravou consideravelmente, a repressão tornou-se muito mais forte. E nessa época, lá estou eu escrevendo as minhas histórias, né? As histórias, como diz o título do livro, Carnaval dos Animais, elas versam sobre animais. Frequentemente os animais são personagens. Como fábulas, mas não são fábulas, né? Não, de forma nenhuma. Mas são alegorias políticas. São alegorias políticas. Porque esses animais são animais ferozes, devoradores, intimidantes, né? Eles refletiam, né, a visão que a gente tinha do poder naquela época. Era um poder discricionário, né? Um poder extremamente repressivo, né? E a maneira de abordar isso literariamente era através do fantástico, ou seja, uma maneira através da qual os censores não se dessem conta, né? A censura não soubesse do que a gente estava falando, porque o risco de cadeia existia. Aí não foram poucos os escritores que pagaram a sua ousadia com a prisão, né? Então era necessário naquela época, era uma condição até de sobrevivência intelectual e espiritual, né? E a gente recorreu a isso, né? Mas progressivamente, né, o que mostra, né, que a gente sempre pode ter esperança no futuro. Porque quando houve o golpe de 64, eu estava saindo da adolescência, né, e a sensação que eu tive é que eu nunca mais na minha vida ia ver democracia no Brasil, né? Que aparentemente aquele regime tinha chegado para durar 50 anos, ou 60 anos, né? E isso foi recebido pela minha geração assim como uma coisa devastadora, né? E aos poucos a gente foi vendo, né, que o Brasil tem reservas de coragem intelectual muito maiores do que a gente podia imaginar, né? E a mudança pela qual o Brasil passou e que acabou se refletindo na literatura, eu acho que é uma prova disso. E você reflete, né, também essa mudança também no modo, né, na forma de escrita, né? Na forma, tanto no romance quanto nos contos, né, que você publica. Eu estou aqui diante, por exemplo, de um livro que agora está saindo em pocket pela Companhia das Letras, que é a mulher que escreveu a Bíblia, né? Que você já vai buscar na Bíblia uma personagem, né? Essa mulher feia, horrorosa, né? Como é? Conta um pouco. A coisa é assim, né? Esse livro nasceu de uma obra que eu li, de um scholar americano chamado Harold Bloom, que é um estudioso da Bíblia, e ele tem uma tese muito intrigante. Diz ele, né, que ele supõe que parte da Bíblia, do Antigo Testamento, tenha sido escrito por uma mulher. Não há nenhuma prova de que isso seja verdade. Ele se baseou numa suposta análise estilística, mas eu não sei se isso não era uma gozação dele. Mas, de qualquer maneira, eu fiquei intrigado com essa ideia de uma mulher escrevendo a Bíblia. E quando eu vi, né, a mulher que escreveu a Bíblia está se transformando na minha cabeça numa personagem, né? Como é que é essa mulher? É uma mulher que vive na época do rei Salomão, do rei bíblico, né, que era um rei cuja riqueza se manifestava inclusive no tamanho do harém, porque ele tinha mais de 1000 mulheres, né? É uma coisa assim que me intriga saber como é que alguém administra 1000 esposas, né? Mas sendo rei, tudo bem. E aí ele tem essa mulher, né,
a mais nova conquista do harém dele, né? Que está muito apaixonado por ele, mas não é correspondente porque infelizmente a moça é muito feia, né? E ele, para se livrar do assédio dela, dá a ela a tarefa de escrever a história do povo hebreu, né? Através da Bíblia. Então ela vai escrever a Bíblia, né? E aí tem uma série de aventuras que ocorrem, mas na realidade eu não estou falando sobre a Bíblia, não estou falando sobre a época bíblica, né? Eu estou falando sobre os estereótipos, né? A ideia, né, de que... A questão da beleza, da feiura... Da condição da mulher. A condição da mulher. E que na nossa sociedade ainda é muito marcada. Racista, né? É racismo, é um racismo. Uma forma de racismo. Por esse preconceito, né? Que ainda existe muito, né? O Oriente Médio, que é muito a base da civilização ocidental... sempre foi uma sociedade tribal patriarcal, né? Na qual a mulher era isso, parte do harém, né? Essa mulher, ao escrever a Bíblia, ao empreender essa tarefa, né, literária, ela descobre que a palavra liberta, né? Então, aos poucos, ela vai recuperando a dignidade dela, né? E no final não escreve livro nenhum. Lamento dizer, contar para os leitores, né? Mas ao que que a tentativa de escrever a Bíblia funciona para ela como um ato de libertação. E de embelezamento. De embelezamento, né? É claro que naquela época não tinha cirurgia plástica, né? Não tinha o nosso grande Ivo Pitangui, com quem eu eventualmente convivo na academia, mas ela adquire beleza interior, pelo menos. Beleza interior.